Bom dia, eu sou a professora Neuriane, da disciplina de Ciências da Natureza, e hoje o nosso tema será sobre as células. Para entender melhor sobre as células, nós precisamos falar um pouquinho sobre Robert Hooke. Quem foi Robert Hooke? Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke publicou um trabalho com várias informações recolhidas por meio de observação de amostra de seres vivos, feita utilizando um microscópio composto que ele mesmo construiu. Uma das informações desse trabalho ficou especialmente conhecida, a de cortes muito finos de um pedaço de cortiça. Esse material ele pode ser visualizado através, dessa imagem, tá? Onde eu tenho um sobreiro, que é uma árvore da qual se retira a cortiça. E aí, nesse caso, ele estava observando, esse material através desse microscópio, que ele mesmo construiu, tá? Aqui está sendo apresentado para vocês um modelo, E o para que serve essa cortiça? Essa cortiça ela é utilizada para fazer aqueles quadros, que são utilizados quadro para aviso, a rolha que é utilizada na garrafa de vinho, tá bom? E aí, o que aconteceu? Robert Hooke, ele estava observando esse material e, de repente, ele verificou, algumas estruturas, tá? Essas estruturas, ele deu o nome de célula. Então, célula, que foi o nome que ele deu, ele estava atribuindo a palavra célula. Essas cavidades que ele visualizou, na verdade, elas eram estruturas mortas, da célula vegetal. Para estudar melhor as células, são necessários, os microscópios. Vocês visualizaram que na época de Robert Hooke, o microscópio ele era bem simples, bem rudimentar, E ao longo dos anos, o microscópio ele foi se aperfeiçoando. Nesse caso, nós temos um modelo, de microscopia de luz. Essa microscopia de luz é assim chamado porque utiliza a luz para iluminar os objetos em observação e propiciar seus estudos. Os microscópios atuais contêm dois conjuntos de lentes de aumento, a lente ocular, colocada na parte superior, onde o observador olha, e a objetiva, que é voltada para o objeto a ser observado, tá? Para ser observado ao microscópio de luz, o material deve ser fino o suficiente para ser atravessado pelo feixe de luz. Já no caso aqui, vocês estão visualizando uma célula, tá? Sendo que essa célula, ela está sendo utilizado um processo de fotomicrografias. Mas o que é isso, para visualizar as células, é feito uma coloração, uma pigmentação nessas células, tá? Então, aqui vocês estão visualizando células humanas. E aqui ao lado, essa célula ela foi ampliada e nós podemos visualizar o que? As três partes básicas da célula, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Representação esquemática das partes básicas de uma célula. A célula ela possui três partes básicas, membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, sendo que a membrana plasmática ela é uma fina película que envolve e protege a célula. Essa membrana plasmática ela é formada de lipídios e de proteínas.
A membrana plasmática também possui poros. Esses poros eles irão controlar a entrada e a saída de substâncias na célula. Já no caso do citoplasma, ele é um material gelatinoso, ele fica entre a membrana plasmática e o núcleo, é o local onde ocorrem as reações químicas e é justamente aqui no citoplasma onde nós iremos encontrar as organelas citoplasmáticas. No caso do núcleo, ele coordena e comanda todas as funções da célula. Agora, nós iremos verificar a fotomicrografia de uma ameba, tá? Também nesse caso ocorreu a pigmentação e a ampliação, né, dessa estrutura. Aqui também podemos visualizar que possui o citoplasma, o núcleo e possui também a membrana plasmática. Já nesse caso, nós iremos visualizar algumas estruturas, né, da samambaia, dos peixes e dos fungos, tá? Onde, no caso das samambaias, elas medem cerca de 1 metro de altura. No caso do peixe, né? Esse exemplar, ele mede 80 centímetros de comprimento e no caso dos cogumelos, eles medem aproximadamente 5 centímetros de altura. Nesse caso aqui, nós temos seres que eles são multicelulares, né? São formadas por muitas células. E também aqui nesse caso, né, nós temos seres que são eucariontes. Agora vamos falar um pouquinho da microscopia eletrônica. O estudo das células por meio do microscópio de luz permitiu esclarecer um pouco a respeito de como são as células, mas o entendimento mais complexo da estrutura celular só foi possível após o desenvolvimento do microscópio eletrônico, por volta de 1930. Os microscópios eletrônicos, eles permitem aumentar a imagem do material em mais de 1000 vezes. Há basicamente 2 tipos de microscópios eletrônicos, os de transmissão e os de varredura. No microscópio de transmissão, são analisados cortes ultrafinos de células. Já no microscópio de varredura, são analisadas as superfícies de células e de corpos de organismos, obtendo um resultado tridimensional. Aqui, nós temos alguns exemplos dos glóbulos vermelhos. Nesse caso, as células sanguíneas humanas, elas estão observadas ao microscópio de luz. Elas foram coloridas artificialmente e foram ampliadas cerca de 1000 vezes. No caso do glóbulo branco, ele também foi, né, observado também do microscópio eletrônico de varredura. Ele foi colorido artificialmente, sendo que essa ampliação ocorreu 2.500 vezes. Já no caso da imagem C, ele também foi observado o microscópio eletrônico de transmissão, foi colorido artificialmente, só que a ampliação foi de 5.000 vezes. Agora vamos conhecer um pouco mais a respeito das células animais. A célula, vocês viram que elas possuem 3 partes básicas: membrana plasmática, que é a fina película que envolve e protege a célula. Vocês viram também que ela possui um núcleo que comanda e coordena todas as funções da célula.
Aqui, dentro do núcleo, eu tenho o nucleolo. E dentro do citoplasma, que é o material gelatinoso, rico em água, é o local onde, né, serão encontradas as organelas citoplasmáticas. Nesse caso, nós iremos visualizar agora a função dessas organelas citoplasmáticas. No caso do retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai fazer o transporte de substâncias. E por que ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso? Porque ele possui, né, acoplado à sua estrutura, ribossomos. Quando ele não possui essas estruturas, ele é chamado de retículo endoplasmático liso, que possui a mesma função do retículo endoplasmático, que é transportar as substâncias. No caso aqui nós temos também o citoesqueleto, a membrana plasmática, a película que envolve e protege a célula, os lisossomos que irão fazer a digestão celular. Nesse caso, o complexo golgiense tem a função de armazenamento de substâncias. Aqui, nesse caso, as mitocôndrias, cuja principal função é a produção, a geração de energia, está relacionado com a respiração celular. Os peroxissomas, que eles irão fazer a degradação das substâncias. E aqui, no caso dos ribossomos, que irão fazer a síntese de proteínas, tá? Os centríolos, eles estão relacionados com a divisão celular. E agora, nós iremos conhecer as estruturas das plantas, tá? Aqui vocês estão visualizando a célula vegetal. Essa célula vegetal, ela também possui a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo. Vocês estão visualizando também algumas organelas celulares, né? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo golgiense, ribossomos, mitocôndrias, glioxissomos. Nesse caso aqui, o que tem de diferente da célula animal? Temos a presença dos cloroplastos, que dão a coloração verde, né, para as plantas, e também a presença da parede celular, tá? Então, a célula das plantas, ela possui membrana plasmática e também possui a parede celular. Essa parede celular, ela é um envoltório externo mais espesso e resistente. Com isso, a forma da célula da planta muda menos do que a forma da célula animal. Além disso, é possível notar a presença de várias estruturas esverdeadas dentro de cada uma dessas células. Aqui, nesse caso, está sendo mostrado para vocês um exemplo da fotomicrografia de células de plantas, por apresentarem pigmentos naturais, que são essa, né, a cor verde, né, característico da planta. É possível ver os cloroplastos dessas células sem o uso de corantes. Essa ampliação ela foi feita aproximadamente 1000 vezes. Então, nesse caso, é possível visualizar. Aqui tem a célula da planta, não é isso? E também podemos visualizar os cloroplastos, que irão dar a coloração verde das plantas. As células dos fungos. Os fungos, eles são organismos que se alimentam absorvendo nutrientes do meio. Para isso, eles liberam para fora do corpo enzimas que digerem a matéria orgânica presente no meio ao seu redor e absorvem os nutrientes que serão empregados na manutenção de seu corpo. Há fungos formados por apenas uma célula, nesse caso são os seres unicelulares,
como são as leveduras e fungos formados por várias células. Nesse caso, são seres multicelulares ou pluricelulares, caso dos cogumelos. Nos fungos multicelulares, o corpo é formado por filamentos chamados hifas, que se organizam constituindo um micelo. Nesse caso, aqui, vocês podem visualizar a célula, né, desse fungo, e aqui ao lado pode ser visto também as estruturas, como a parede celular, o núcleo, o citoplasma e o vacúolo. A célula bacteriana tem parede celular, tem membrana plasmática, tem citoplasma, onde estão os ribossomos. Não há núcleo e o material genético delas fica em uma região especial do citoplasma chamada de nucleoide. Em geral, as células bacterianas são muito menores que as células dos demais organismos. Muitas espécies de bactérias podem ser visualizadas em um microscópio de luz, mas, na maioria dos casos, a melhor maneira de estudá-las é com o microscópio eletrônico. O tamanho das células. Em geral, quando precisamos medir o comprimento de uma sala ou a altura de uma pessoa, usamos como unidade de medida, o metro. Para medir comprimentos muito maiores ou muito menores, porém, utilizamos os múltiplos e submúltiplos do metro. Nesse caso das células, nós não temos como utilizar essas medidas. Por quê? Porque as células, elas são muito pequenas. Então, nesse caso, para medir o comprimento das células, usamos um submúltiplo ainda menor que o milímetro. É chamado de micrômetro, ou seja, né, o símbolo é o M, e que corresponde à milésima parte de um milímetro, ou seja, é 1 milímetro dividido por 1000. Aí aqui nesse caso, nós podemos visualizar alguns exemplos, né, mostrando o tamanho dessas células. Nesse primeiro caso aqui, nós temos a fotomicrografia mostrando vários indivíduos da Noquítula, medem cerca de 1 milímetro de diâmetro. Esses organismos são predadores. Um dos indivíduos mostrados na fotografia ingeriu um pequeno animal. Nesse caso, nós podemos visualizar em que um organismo unicelular é predador de um multicelular. Já nessa segunda imagem, é um exemplo de uma alga verde unicelular do gênero Acetabularia, que vive no mar. A célula mede entre 0,5 centímetros e 10 centímetros de altura e apresenta 3 regiões especializadas: a base, o pendúculo e o chapéu. E essa última imagem, nós temos um exemplo aí dos rotíferos. Esses pequenos animais, eles são comuns no ambiente aquático, medem entre 0,02 milímetro e 3 milímetros. Muitas espécies, né, são, portanto, menores que as amebas. No caso das nicotículas e as acetabulárias. Em qualquer amostra, né, nós podemos visualizar, por exemplo, se for visualizado a água de um lago, por exemplo, é possível ver ao microscópio de luz vários desses animais. Nunca desista das coisas que te fazem sorrir. Desejo a todos um excelente estudo. A professora Neuriane, da disciplina de Ciências da Natureza.